Os Estados Unidos possuem 3,797 milhões de milhas quadradas de territórios diversos, proporcionando níveis impressionantes de diversidade de um estado para o outro. Mas para cada belo marco que os Estados Unidos têm a oferecer, há algo absolutamente estranho logo ali na esquina. Locais que fariam qualquer viajante, ou até mesmo um nativo, questionar exatamente como tudo veio a ser. Neste vídeo, vamos dar uma olhada em 25 das peculiaridades geográficas do país que continuam a confundir o americano médio. Sim, essa é uma palavra real, bem como o motivo pelo qual elas permanecem hoje. Você já notou esse pedaço desconectado de Minnesota? Conhecido como Northwest Angle, é um dos apenas 6 pontos quentes não insulares identificados como exclaves práticos, uma parte de um país que só pode ser acessada por via terrestre, passando por outro país, que neste caso é o Canadá. A área desta chaminé é de aproximadamente 596, 4,8 quilômetros, sendo 473, 3,2 quilômetros de água. Além disso, é o ponto mais ao norte dos 48 estados contíguos. Então, como esse território, que requer aprovação canadense para dirigir lá, acabou sendo um pedaço dos Estados Unidos? Isso se deu por um equívoco acerca da geografia local. De acordo com historiadores, Benjamin Franklin e representantes britânicos se basearam no mapa Mitchell, que não indicava a fonte do rio Mississippi. Pensava-se que ficava a alguma distância a noroeste, ou a verdadeira forma do Lago dos Bosques, que era mostrado como aproximadamente oval. Nos futuros tratados, como o de Ghent, em 1814, os britânicos propuseram uma nova fronteira a oeste do Lago Superior, até o Lago Itasca, nascentes reais do Mississippi. Infelizmente, neste ponto, o amor pela expansão já fazia parte do modus operandi dos Estados Unidos e não havia como eles considerarem a entrega de terras, pois havia o medo de que isso estabelecesse um precedente para todas as futuras negociações. Portanto, o Northwest Angle, ou apenas Angle como é chamado localmente, permaneceu. Nossa próxima parada é nesta cidade aqui, Carter Lake. Inicialmente, você provavelmente pensaria que esta é só mais uma cidade de Nebraska próxima à fronteira de Iowa. Mas a realidade ela é na verdade uma parte de Iowa. Mas, ao contrário do Northwest Angle, que é claramente separado do resto de Minnesota pela água, por que essa cidade é um exclave de Iowa? O lago ao norte, do qual a cidade recebe seu nome, nasceu em 1877, após uma inundação mudar o curso do rio Missouri 1,25 milhas para o sudeste. O desenvolvimento levou a um árduo processo de litígio entre Iowa e Nebraska, onde a Suprema Corte decidiu que Carter Lake pertencia a Iowa. O que torna isso tão único é que isso desafia a regra geral de que as fronteiras estaduais seguem as mudanças no rio. Em julho de 1930, Carter Lake tornou-se uma cidade, abrigando 2 parques de diversões no início do século XX e tornando-se um local para jogos nos anos 30 e 40 com pouca aplicação da lei. Obrigado, Mãe Natureza. Agora deixe-me perguntar rápido. Qual é o estado dos Estados Unidos mais perto da África? Muitos entusiastas de mapas podem supor que a Flórida está a aproximadamente 6,57 quilômetros de Gurgará. Ademais, o clima da Flórida leva a crer que deveria ser o estado americano mais próximo da África. Infelizmente, você estaria errado. Na verdade, é o Maine. Mais especificamente, uma península no estado conhecida como Quoddy Head, que soa como algo saído de Moby Dick. Este pequeno assentamento de farol está no ponto mais a leste dos Estados Unidos, a 5 quilômetros e 65 metros de Albedusa, uma comuna rural no Marrocos, pouco mais de 1.448,6 quilômetros mais perto do que a Flórida. Famoso pela costa rochosa e pelas barracas de lagosta, o Fresco Maine é um local incomum para estar próximo ao berço da civilização, mas ainda assim estamos aqui. Ao sul do Maine, chegamos a Nova York, que possui uma estrutura governamental bastante única. Como deve saber, Nova York é formada por 5 distritos. Para os não iniciados, esses distritos são chamados Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Cada distrito também é igual aos limites do condado de mesmo nome. Este conjunto de condados ocupa uma área de 518,4 km² e, mesmo pequena, cada um possui seu próprio sistema de classes e cultura. Manhattan atua como o centro da riqueza, abrigando a maioria dos arranha-céus do território, corporações multinacionais, Wall Street e a sede da Organização das Nações Unidas. O Brooklyn, na ponta oeste de Long Island, é o mais populoso dos 5 e é conhecido por sua diversidade e próspera cena artística. O Queens é o maior de todos eles.
Fundado pelos holandeses, inspirou vários programas de televisão e filmes devido ao seu grande sucesso comercial. O Bronx é a casa do Yankee Stadium e abriga o maior zoológico metropolitano do mundo. Por fim, Staten Island ostenta vistas desobstruídas da Estátua da Liberdade, ao longo de 28,48 quilômetros de trilhas e do Greenbelt. Mas o estranho sobre este layout é que o governo da cidade de Nova York, como uma entidade, supera a autoridade de cada condado individual. Então, enquanto a liderança do condado superaria uma cidade nos outros 49 estados, a cidade de Nova York é a exceção. Viajando para o centro-oeste, dê uma olhada no Bootheel do Missouri, uma saliência ou protuberância alongada que faz parecer que o Missouri começou a vazar para o Arkansas. O restante da fronteira sul do Missouri é reto. Então, o que aconteceu aqui? Até o século XX, o distrito era utilizado para trigo e estava cheio de fazendas familiares, até a invasão do notório bicudo do algodão, um besouro que dizimou o território e fez todos arrumarem as malas. Surpreendentemente, este pequeno terreno foi palco de várias batalhas da Guerra Civil e centro de conflitos de direitos civis na década de 1910. Originalmente, o Bootheel do Missouri não era para ser parte do Missouri. Durante a formação do Compromisso do Missouri, a fronteira original deveria ser uma simples extensão conectada ao Kentucky e Tennessee. Mas um homem chamado John Hardman Walker não gostou dessa ideia. Ele cresceu no território, e depois que muitos fugiram após os terremotos de New Madrid em 1811, Walker continuou a comprar terras para expandir seu negócio de gado. Isso levou a ele eventualmente ser conhecido como o Czar do Vale do Vale. Em 1818, o Congresso dialogou com Walker e os habitantes locais. Walker, preferindo que a área e suas propriedades estivessem sob a proteção da lei de Missouri, fez lobby em Missouri e Washington, Distrito de Colômbia, pela inclusão do calcanhar da bota dentro dos limites do estado de Missouri. Em 6 de março de 1820, o território de Missouri solicitou admissão na União com a fronteira modificada. O pedido foi aceito e aumentou a área total de Missouri em 1.578,4 km². Passando de um ponto saliente para outro, é hora de falar sobre outra peculiaridade geográfica icônica, o Panhandle da Flórida. Fazendo fronteira com o Alabama, esse Panhandle de 321 km e 868 metros é um dos 8 existentes nos Estados Unidos. Os 10 condados que ocupam o espaço não só estão culturalmente separados, com a influência francesa predominante, como também habitam um fuso horário diferente do restante do estado, utilizando o horário central. Exceto o condado de Gulf, dividido pelos fusos horários central e oriental. Mas como surgiu o Panhandle da Flórida? E por que ele não foi simplesmente incluído como parte do Alabama? A jornada começou em 1811, enquanto o Panhandle ainda era parte da Espanha. Os colonos americanos no território se identificaram com os Estados Unidos e pediram ao Congresso para serem incorporados ao território do Mississippi. Mas isso mais ou menos caiu em ouvidos surdos. Em 1819, a Convenção Constitucional do Alabama solicitou a união do então conhecido West Florida ao novo estado. Novamente sem sorte. Finalmente, em 1821, a Espanha decidiu que era de seu melhor interesse vender o território. Os condados do Panhandle se tornaram parte da Flórida, admitida como estado em 1845. Uma verdadeira montanha-russa, mas aqui está hoje. A geografia tem seus pontos altos e baixos. Neste caso, literalmente e figurativamente. Outra peculiaridade fascinante na Califórnia. A Califórnia é um dos poucos lugares onde 5 principais tipos de clima ocorrem em proximidade próxima. O clima desértico, interior fresco, de terras altas e estépico, confina com uma pequena região de clima mediterrâneo. Metade de todos os produtos vem da paisagem variada do estado, então pode não ser surpresa que existam muitos picos e vales para visitar como viajante. Nesta instância particular, o pico sobre o qual estamos falando hoje é o Monte Whitney, um monstro de montanha de 4,442 metros, e o cume culminante das Sierra Nevadas. O vizinho a apenas 85,7 km do pico alto é a Bacia Badwater, no Vale da Morte, a 85,8 metros abaixo do nível do mar. O que torna isso fascinante, ou estranho, é que esses são os pontos mais alto e mais baixo dos Estados Unidos contíguos. O país tem cerca de 4.864 quilômetros de largura. Então, o fato de que o Monte Whitney e Badwater estão tão próximos um do outro é uma das coincidências naturais mais loucas desta lista. Em todos os Estados Unidos há uma clara hierarquia com o governo.
Você tem cidades que fazem parte de condados, que compõem estados, que estão sob o governo federal em Distrito de Colômbia. Então, pode surpreender alguns saber que um estado decidiu que essa hierarquia não se aplicava a eles. Esse estado é a Virgínia, mas por quê? É uma questão complexa que remonta ao tempo colonial, quando os britânicos incentivavam o surgimento de cidades para maximizar a coleta de impostos de seus súditos. Frequentemente, o problema surgia da baixa densidade populacional. Após a Primeira Guerra Mundial, o Condado de Alexandria, Virgínia, foi o primeiro com população suficiente para os funcionários locais fornecerem serviços públicos similares aos de cidades e municípios. Em 1922, o Supremo Tribunal de Apelações determinou que cidades não podiam ser formadas no Condado de Arlington, nem serem anexadas por Alexandria. Portanto, o Condado de Arlington deveria ser tratado como uma cidade independente, e foi o primeiro condado nos Estados Unidos a adotar a forma de governo de gerente de condado. Atualmente, muitas cidades da Virgínia são totalmente independentes dos condados em termos de jurisdição. Os moradores da cidade e do condado resolvem conflitos legais em tribunais distintos, possuem planos de uso do solo e de transporte autônomos e, quase sempre, sistemas escolares separados. No fim, Virgínia faria à sua maneira. Avançando mais para o sul, o Texas é outro membro dos Estados Unidos que definitivamente segue o ritmo de seu próprio tambor. Como o segundo maior membro da União, ele abrange 431,8 km², quase 3 vezes maior que todo o Reino Unido. Antes parte do México, o Texas tornou-se um país independente em 1836 e desenvolveu sua própria identidade antes de aderir aos Estados Unidos em 1845. De rodeios a chapéus de 10 galões até sua icônica bandeira Lone Star, a presença do Texas é tão grande que muitos do lado de fora acreditam que os texanos e os americanos, em geral, são uma e a mesma coisa. Apesar de muitos considerarem o Texas o campeão do Sul, alguns podem se surpreender ao saber o quão ao sul o Texas realmente está. Na verdade, se você olhar para um mapa do extremo sul do Texas, verá que seu ponto mais ao sul desce quase tanto quanto Miami. O porto de Brownsville é quase uma linha reta para a capital da festa, cerca de 1,65 km náuticas através do Golfo do México. No número 10, vamos olhar para outra maravilha natural, o Lago Crater. Localizado no sul do Oregon, este lago de cratera vulcânica é famoso apenas pela sua estética. Atrai um número de entusiastas de cross-country com sua rica cor azul e clareza de perto. Sem rios fluindo para dentro ou fora, compensa a perda de água com chuva ou derretimento da neve. Inclui 2 pequenas ilhas, a Ilha do Mago, um cone de cinzas de 316 acres e uma coluna de rocha natural chamada Navio Fantasma. A peculiaridade reside na profundidade do Lago Crater, o que é suficiente para chamar atenção. Embora o corpo de água tenha apenas cerca de 5 a 9,6 km de largura, sua profundidade máxima é de 0,593 km, tornando-o o lago mais profundo de todos os Estados Unidos. Desconsiderando o Lago Vostok na Antártica, o Lago Crater é o 7º lago mais profundo do mundo. Tudo isso é produto da atividade vulcânica do Monte Mazama. Estima-se que cerca de 720 anos foram necessários para encher o lago até sua profundidade atual de 0,593 km. Grande parte disso ocorreu durante um período em que o clima predominante era menos úmido do que o atual. Alguma atividade hidrotermal permanece ao longo do fundo do lago, sugerindo que em algum momento no futuro, Mazama pode entrar em erupção novamente. Dito isso, o Lago Crater não é o único agitador e inovador nesta lista. Ao pensar em terremotos, geralmente destacamos a atividade na costa oeste em lugares como a Califórnia. Afinal, houve um choque em 10 de abril de 1906 na costa norte da Califórnia, que destruiu a prefeitura e desencadeou um incêndio que queimou 28 mil edifícios com um número de mortos que pode ter ultrapassado 3 mil. Por essas razões, muitos presumem razoavelmente que a falha de San Andreas é uma organização europeia para a pesquisa nuclear apocalíptica, inspirando uma série de filmes como 2012, estrelado por John Cusack. Acredite ou não, os 2 maiores terremotos registrados na história dos Estados Unidos fora do Alasca ocorreram muito, muito longe da falha de San Andreas. Eles realmente ocorreram em Missouri e Carolina do Sul.
Os terremotos de New Madrid, nomeados a partir da zona sísmica de New Madrid, que leva o nome da cidade de New Madrid, no rio Mississippi, foram uma série de terremotos que ocorreram de 1811 a 1812. O primeiro atingiu uma magnitude registrada de 7,2 a 8,2. Na época, a área deles era pouco povoada, então não teve o mesmo efeito do que ocorreu na Califórnia. O último terremoto, no entanto, foi bastante forte, tremendo com uma magnitude de 7,4 a 8,6. A cidade de New Madrid foi destruída. Em St. Louis, Missouri, muitas casas foram severamente danificadas e suas chaminés foram derrubadas. Muitos residentes do leste são alertados que tal terremoto pode se repetir nos próximos 50 anos ou mais. Limpando nossos paladares, é hora de olhar para outro Panhandle. Se você olhar de perto o canto noroeste do Panhandle, onde o Texas se junta a Oklahoma e Novo México, notará que as linhas não estão perfeitamente alinhadas. Depois de descer a borda de Oklahoma, a fronteira vai 4,8 km para a esquerda antes de continuar em uma linha reta para o sul. Algumas milhas não são grande coisa, certo? Bem, isso é frequentemente referido como o pior erro de levantamento na história dos Estados Unidos. Vamos aprofundar mais aqui. Este erro, na verdade, vai muito além dos 4,8 km anteriormente citados. Na verdade, ele fica maior à medida que continua ao sul, 504,4 km até o canto inferior do Texas-Novo México, onde vira para o oeste e segue para El Paso. No total, o erro corresponde a um soluço de 1.515,08 km². Agravando a situação, toda essa terra deveria ter ido tecnicamente para o Novo México. Então, o que ocorreu? Em 1859, um sujeito chamado John H. Clark foi pago para pesquisar e colocar monumentos ao longo do meridiano 103, alinhado com a fronteira atual de Oklahoma e Novo México. Clark começou no extremo sul da fronteira entre Texas e Novo México de hoje, e fez seu caminho para o norte até que não tinha mais uma fonte de água. Parece razoável o suficiente, mas havia um pequeno problema além deste problema. Ao conectar as linhas, ele foi assustado pelos nativos da região e decidiu parar 112,6 km antes. Isso nos conduz ao terceiro problema. Mesmo sem fugir, ele não teria conseguido traçar uma linha de conexão com sucesso. Acontece que seus cálculos estavam errados, e ele errou por 4,8 km que vemos no mapa hoje. Mas é mais do que isso. Quando você calcula a estreita faixa de terra que deveria ter sido o Novo México, ela totaliza 603.348 acres. Mas devido à preguiça ou falta de escrutínio, a fronteira foi aceita e certificada em 1891. Em 1910, ao se preparar para se tornar um estado, o Novo México identificou um erro e buscou recuperar o território. No entanto, dentro da faixa de terra que então se tornaria parte do Novo México, estava o Rancho Cheese IT, cujo principal investidor, um homem chamado John Farwell, também era amigo do então presidente William Howard Taft. Para não perder direitos de terra, Farwell convenceu o presidente Taft a instruir o Novo México a manter a fronteira como estava, ou descartar a ideia de se tornar um estado. O Novo México, justificadamente, recuou e a fronteira permanece atual. Falando de fronteiras, algumas são tão deliberadas quanto são bizarras. Por exemplo, você já notou que o topo de Delaware é arredondado? Isso se deve a algo conhecido como o Círculo de 19,3 km, um arco circular que compõe a fronteira entre Delaware e Pensilvânia, se estendendo a partir da cidade de Newcastle, em Delaware. Como muitas peculiaridades do leste dos Estados Unidos, o início desta linha remonta ao rei Charles II, que, em 1681, concedeu uma escritura a William Penn. O círculo resultou da exceção do monarca para atender às necessidades do Duque de York, vencedor sobre os colonos holandeses, que herdou a área. O duque mais tarde deu as terras a Penn, um ano após o acordo. O círculo não está sem controvérsia, no entanto. Vale ressaltar que o círculo afirma que a totalidade do rio Delaware faz parte do território de Delaware. Geralmente, uma fronteira aquática é dividida ao meio, mas a reivindicação sobre todo o canal de água tem causado desacordos entre Delaware e Nova Jersey desde então. Embora a Suprema Corte tenha tentado acalmar essas preocupações, eles continuaram a lutar sobre a estranha fronteira, com Delaware até mesmo chegando a solicitar a Guarda Nacional para a Segurança no início dos anos 2000. Isso, no entanto, foi finalmente um gesto simbólico. Por enquanto, contudo, a reivindicação de Delaware ao rio será mantida. Permanecendo em Delaware, este é um caso onde a geografia física e humana se intersectam.
Estamos discutindo a Península de Delaware, ou Delmarva, dependendo de quem perguntar. Delmarva é uma península da costa leste formada por partes de Delaware, Maryland e Virgínia. Embora Delmarva seja propriedade de 3 governos diferentes, que provavelmente desejam secretamente possuí-la por completo, é uma massa de terra que desenvolveu sua própria cultura separada. Na verdade, muitos destacam que Delmarva tem um sotaque próprio e distinto. Além disso, houve esforços do povo para se separar, mas esses esforços se mostraram infrutíferos. Se eles conseguissem se separar dos continentais, como eles os chamam, a população total seria de cerca de 1,4 milhão, semelhante em tamanho ao Havaí. Este é um daqueles raros casos em que a separação parece fazer um pouco de sentido, considerando que as pessoas de Delaware, Maryland e Virgínia parecem apoiar sua independência por uma variedade de razões. Independente ou não, Delmarva definitivamente merece seu lugar nesta lista. No número 15, dê uma olhada neste pedaço de fronteira que se projeta no canto noroeste da Pensilvânia. Nesta área, temos o que é conhecido como o Triângulo Erie, um pedaço de terra de 483 km², que foi um assunto bastante polêmico entre 5 estados, bem como tribos indígenas americanas. Cada um argumentou sua reivindicação à terra, pois ela representava um valioso acesso às águas do Lago Erie. Quando os líderes indígenas americanos ouviram falar da intenção da Pensilvânia de acessar a terra, eles expressaram sua oposição, dizendo: "Devemos observar a você que fomos enviados para fazer a paz, e que não estamos autorizados a estipular qualquer cessão particular de terras." Eles também incentivaram seu povo a se opor ativamente a qualquer tentativa de colonos americanos de ocupar a terra. Contudo, a oposição falhou e o governo dos Estados Unidos aprovou a venda da terra à Pensilvânia em 1792. Tribos indígenas americanas obtiveram $2.800 da Pensilvânia e $1.200 do governo federal. Como era de se esperar, isso não aplacou as preocupações das tribos e o conflito eclodiu naquela região. Mas após a derrota do grupo pelo exército dos Estados Unidos em 1795, as tribos cederam e a chaminé da Pensilvânia foi fixada em pedra. A próxima peculiaridade geográfica é Bristol, cidade dividida entre Virgínia e Tennessee. Em 1771, um posto de comércio foi construído para servir viajantes rumo ao oeste em busca de uma vida melhor. Após 1856, a cidade prosperou com a conexão final das ferrovias Norfolk, Western e Southern. Em 1890, 2 comunidades nomeadas Bristol receberam cartas de cidade, gerando uma intensa disputa de fronteira até 1901, quando uma linha dividiu praticamente ao meio o assentamento na State Street. Ao examinar detalhadamente, há indicativos de separação e a disputa, em sua maioria, foi resolvida amigavelmente. Como Delmarva, as 2 metades de Bristol compartilham a mesma cultura e peculiaridades, apenas separadas pela linha invisível que divide todos os estados da União. Enquanto algumas fronteiras são fixas, outras mudam de acordo com a estação. Conheça Maryland, um estado bem conhecido por suas extensas vias fluviais, com um importante porto histórico localizado em Baltimore. Devido à sua natureza terráquea, os direitos sobre a água ocupam uma grande parte das disputas legais de Maryland, especialmente quando se trata de suas questões de fronteira com a Virgínia. Por décadas, ambos os estados entraram em inúmeras negociações sobre o controle do rio Potomac, com 643,7 quilômetros de comprimento desde suas nascentes em North Branch até sua foz na Baía de Chesapeake. Está na 48ª posição, entre os 135 rios americanos com mais de 160 quilômetros. O rio tem cerca de 17,7 quilômetros de largura entre Point Lookout e Smith Point. Afinal, Maryland possui tudo até a marca de baixa maré do lado da Virgínia. O que torna isso especialmente estranho é que a quantidade de chuva essencialmente dita o quão grande é Maryland em um determinado ano. Se a estação se mostrar chuvosa, o nível da água no Potomac vai subir, tecnicamente expandindo o tamanho de Maryland durante aquele período específico. No número 18 temos outro enclave. Desta vez é o famoso Kentucky Bend, um filho do rio Mississippi, cercado pelos estados de Missouri e Tennessee. De acordo com o censo de 2020, a população era de 9 pessoas nesta área, tabulada como a divisão do condado do censo de Kentucky Bend. O endereço postal da área é Tiptonville, Tennessee. New Madrid, Missouri, ao norte e do outro lado do rio, não tem conexão com o Bend por estrada ou balsa.
Cobrindo uma área de 2614,48 km², este pequeno pedaço de terra foi dado ao Kentucky devido à incerteza geral em relação ao rio Mississippi. Ao contrário do Triângulo Erie ou da fronteira Novo México-Oklahoma, ninguém tem 100% de certeza de por que o Bend de Kentucky foi traçado exatamente desta maneira. Houve casos em que os locais do Tennessee contestaram a validade da curva, mas, no geral, a maioria das pessoas, incluindo os residentes deste espaço fechado pelo laço de Oxbow, estão confusos sobre quem é o verdadeiro proprietário. Na verdade, Mark Twain faz referência ao Bend de Kentucky em seu livro Vida no Mississippi, inspirado por sua peculiaridade. É evidente que muitas dessas características geográficas, apesar de terem surgido inicialmente, podem ser divisivas para quem vive perto ou nelas. Em alguns casos, podem exemplificar como as pessoas tiram o melhor de situações inconvenientes. Na maioria das vezes, essa parece ser a realidade para os cidadãos de Texarkana. Uma municipalidade biestadual na fronteira Texas-Arkansas, Estados Unidos, próxima também das divisas de Louisiana e Oklahoma. Colonizada em 1874, no cruzamento das ferrovias Cairo, Fulton, Texas e Pacific, seu nome deriva de Texas, Arkansas e Louisiana. Com a rápida expansão das ferrovias, os mercados prontamente colaboraram com a crescente rede, que estava mais que satisfeita em atender. O fim dos anos 1850 marcou os construtores da ferrovia Cairo e Fulton avançando suas linhas pelo Arkansas. No próximo meio século, rivalidades surgiram entre construtores, e a fronteira tornou-se o ponto lógico para a expansão ferroviária. Texas e Arkansas, divididos pela Avenida State Line, mantêm forte conexão econômica e cultural. Eles compartilham um correio e tribunal. A seguir, temos um enclave adicional chamado Península Perdida. Este pequeno pedaço do condado de Monroe, no canto mais sudeste de Michigan, surgiu após a disputa de fronteira da Guerra de Toledo em 1835 e 1836 para determinar se o estado de Ohio ou o território de Michigan controlaria uma área conhecida como Faixa de Toledo. Muitos não sabem, mas houve situações em que os estados, excluindo a Guerra Civil, entraram em conflito para solucionar disputas. Curiosamente, essa não foi realmente uma dessas vezes. A Guerra de Toledo talvez não devesse ser nomeada como guerra, já que não houve baixas reais. Ademais, o dano à propriedade foi mínimo, virando quase uma piada entre os habitantes do Centro-Oeste. Após o fim da guerra, quase sem baixas, a nova fronteira do estado foi definida perto da linha de latitude 41 graus e 44 minutos ao norte, pouco acima da foz do rio Maumee. Curiosamente, a linha continuou através do rio Ottawa, deixando a península desconectada do resto do estado, dando-lhe o nome de Península Perdida. De esclavo para esclavo, nos encontramos na próxima peculiaridade geográfica, Point Roberts, Washington. Esta área, com uma população de 1.191, de acordo com o censo de 2020, é tanto uma peculiaridade política quanto geográfica. Conforme registros, a fronteira oeste entre Estados Unidos e Canadá segue o paralelo 49, devido ao Tratado de Oregon, assinado em 15 de junho de 1846. O tratado resolveu uma disputa entre Grã-Bretanha e Estados Unidos pelas reivindicações na área atualmente chamada de Montanhas Rochosas no território de Oregon. O pequeno pedaço da península de Point Roberts estava ao sul do paralelo 49, colocado nos Estados Unidos, mas não está conectado por terra alguma. Era um local favorito para imigrantes islandeses, e eles ainda compõem 1/7 dos residentes da terra. No número 22, esta é uma das peculiaridades geográficas mais populares para a maioria das pessoas nos Estados Unidos, bem como um ponto de parada obrigatório para muitos que atravessam o oeste. O Monumento dos Quatro Cantos. Dependendo de quem você perguntar, este lugar é ou uma armadilha para turistas ou um local que exemplifica as complexidades históricas do período. A primeira fronteira surgiu após o Compromisso de 1850, conjunto de leis criadas para amenizar as tensões pré-guerra civil. Assim, foram criados os territórios do Novo México e Utah, seguidos pela transferência de terra para o novo território do Colorado em 1861. Quando os Estados Confederados da América estavam ganhando terreno com o território do Arizona, a União respondeu criando outro com o mesmo nome. A definição da União dividiu o Novo México ao longo de uma linha norte-sul, o 32 graus meridiano a oeste de Washington, que simplesmente estendeu a fronteira entre Colorado e Utah para o sul. O plano da União eventualmente se tornou realidade, e isso criou o quadruponto no moderno Four Corners.
Hoje, há mínimas diferenças na fronteira do Novo México, mas os 4 cantos ainda funcionam como um monumento às crescentes tensões entre Norte e Sul, além de ser uma forma divertida de afirmar que você esteve em 4 lugares simultaneamente, caso consiga fazer o famoso desvio. Ao pensar nessas peculiaridades, geralmente são questões puramente domésticas. Porém, às vezes, avanços nos levam a locais remotos. Em 1590, um missionário espanhol, Fray José de Acosta, apresentou uma teoria interessante sobre uma possível ponte terrestre conectando a Ásia à América do Norte, já que a migração transcontinental era um assunto muito debatido na época. Agora, embora a maioria dessa crença tenha sido descartada desde então, sabemos que houve um período em que a Rússia e os Estados Unidos estavam pelo menos parcialmente conectados. O Estreito de Bering é uma ponte de gelo que, em seu ponto mais estreito, cobre a distância de 53 quilômetros entre a América e a Sibéria. Isso inspirou algumas discussões bastante bizarras entre os dois países. Em abril de 2007, autoridades russas informaram à imprensa sobre o governo russo. Apoiaria um plano de 65 bilhões de dólares de um consórcio empresarial para construir um túnel no Estreito de Bering. Mas, como você sabe, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia não são exatamente o que chamaríamos de amigáveis neste momento, e assim o projeto nunca se concretizou. Vamos explorar a Península Superior de Michigan, também conhecida no meio-oeste, uma área de 26 quilômetros e 384 metros quadrados que faz fronteira com 3 grandes lagos e o norte de Wisconsin. Uma rápida olhada nesta joia é suficiente para fazer qualquer um coçar a cabeça, pois não parece fazer muito sentido porque este território não pertence aos reis do queijo. Basta olharmos novamente para o absurdo conflito chamado Guerra de Toledo. Este conflito entre Michigan e Ohio estava cheio de ameaças vazias. Nesse caso, as milícias de ambos os lados começaram a provocar. Eles atiraram ao ar, atualmente chamado de caça ao pato, fazendo o presidente Jackson pressionar por uma solução rápida. No final, Ohio acabou ficando com a faixa de Toledo para impedir o estado de seus esforços para prevenir a estadualidade de Michigan. Em uma troca bastante estranha, Michigan recebeu a Península Superior. No início, parecia um mau negócio, mas as décadas seguintes provaram o contrário, pois Michigan ficou com uma abundância de recursos naturais. Nossa última peculiaridade é física e realmente não precisa de introdução, pois foi frequentemente referenciada em diferentes pontos desta lista ondulada. Seria nada menos que o rio Mississippi. Um dos principais sistemas fluviais do mundo em tamanho, diversidade de habitats e produtividade biológica, é renomado por sua significância cultural e comercial em todos os Estados Unidos. De canções a filmes a grandes obras de literatura, o rio Mississippi é um farol natural para todos aqueles abençoados por estar em sua presença. Fluindo 3.778,3 quilômetros desde o Lago Itasca, em Minnesota, o rio impulsiona um segmento significativo da economia no Alto Centro-Oeste. Barcaças e seus reboques movem aproximadamente 175 milhões de toneladas de carga a cada ano no Alto Mississippi, através de um sistema de 29 eclusas e barragens. É também um relevante recurso para navegadores, canoístas, caçadores, pescadores e observadores de pássaros, proporcionando diversas atividades ao ar livre. Além disso, ele percorre Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, é claro, e Louisiana, e tem sido usado para traçar as fronteiras entre a maioria dos territórios conectados a ele. Citando Mark Twain, o rio Mississippi sempre terá seu próprio caminho. Nenhuma habilidade de engenharia o convencerá a fazer o contrário. Esperamos que você tenha gostado dessas 25 peculiaridades geográficas dos Estados Unidos. Sua presença exemplifica a rica diversidade encontrada neste país relativamente jovem, bem como, em alguns casos, como a humanidade encontra uma maneira de chegar a um compromisso com as soluções mais únicas. Gostaria de aprender mais sobre alguma peculiaridade ou sentiu falta de alguma na lista? Comente abaixo. Veja outros vídeos, como o real motivo de navios não passarem sob a América do Sul ou o reaparecimento de um dos maiores lagos dos Estados Unidos séculos após sumir. Obrigado por assistir.